Pão de Queijo Connect, o podcast de empreendedorismo. Sejam bem-vindos, meus ouvintes, espectadores, começando mais um episódio do Pão de Queijo Connect podcast. Agradecer aí nossos patrocinadores, né? Carrep, Pão de Queijo Tio Delcio e Mercado do Chopp. Bom dia, meu amigo Adriano, seja bem-vindo. Bom dia, Renato. Entendeu? Obrigado. Vamos já começar já, né? Esse dia aí maravilhoso. Obrigado por ter aceitado o convite. Fala um pouquinho de quem que é Adriano Boscati. Bom, antes de mais nada, empreendedor, pai de família, familiar, muito ligado às tradições e que curte muito o ambiente da família e que tem, mais além da família, uma paixão na vida que é trabalhar, desde muito cedo. Com certeza. Mandar um abração aí para a Ju, sua esposa, esses meninos. Obrigado. Que esteja tudo bem com eles aí. Obrigado, né? Tudo ótimo, graças a Deus. Fala um pouquinho de você é aqui natural de Belo Horizonte, onde que você estudou. Sim. Bom, eu nasci em Belo Horizonte em 1973, estou com 49 anos e fiz a maior parte da minha grade curricular no Colégio Santa Maria, no bairro Floresta, tá? Depois, no finalzinho, eu mudei de escola e acabei fazendo a faculdade na UNA. Eu fiz um curso de Ciências Contábeis na UNA e depois fiz algumas especializações, uma pós-graduação em Gestão de Negócios. Mas eu posso dizer que a minha base escolar foi no Colégio Santa Maria, Floresta. Correto. E desde quando que você começou a empreender? Conta um pouquinho aí pro pessoal de casa. Onde que surgiu essa ideia? Cara, qual que foi o incentivo que você teve, né? Que normalmente a gente não tem. Na realidade, que eu me lembre, tá? Eu acho que eu sempre fui empreendedor. Os meus pais vêm da iniciativa privada, ambos funcionários de empresas de grande porte, meu pai na CEMIG e minha mãe na Vale do Rio Doce. Então, assim, eu não tinha muito esse veio empreendedor dentro de casa, não. Muito pelo contrário, né? Era mais a instrução que eu tinha, era de se ter um emprego bom e manter ali uma certa segurança. Mas eu não sei por que eu acabei tendo essa veia empreendedora, tá? Aquela ideia de ser funcionário público, né? Fazer o concurso e ter a segurança aí de funcionário público. Isso aí. Cheguei até a ser funcionário do Banco do Brasil, mas eu acabei não concordando muito com isso, não, sabe? Que eu me lembre, assim, o empreendedorismo mais efetivo começou ainda na faculdade. Naquela época, quando eu estava no início da faculdade na UNA, fazendo curso de Ciências Contábeis, pouquíssima gente naquela época tinha um computador e uma impressora. Era uma impressora matricial LX300, que ficava indo para lá e para cá com uma fita. Que barulhão. Isso mesmo, imprimindo. E naquela época, meu pai tinha me dado um computador e o que eu fazia? Eu digitava os trabalhos para os colegas da faculdade. Então, todo mundo fazia o trabalho e queria entregar o trabalho impresso, bem bonitinho, e aí eu pegava, às vezes, trabalho de 20 páginas, 30 páginas, 40 páginas. Comecei fazendo isso na minha sala e depois eu fazia praticamente para a faculdade inteira. Ou seja, eu trabalhava de manhã no Banco do Brasil, estudava à noite na UNA e às vezes durante a tarde eu ficava digitando trabalho. Muitas vezes depois que eu chegava da faculdade à noite, eu digitava a noite inteira trabalho. Você e aquilo ali uma ferida, um buraco e começou a empreender então na própria faculdade. Exatamente. Às vezes eu ganhava ali quase o mesmo tanto que eu ganhava no Banco do Brasil naquela época como estagiário, ou até mais fazendo digitação. E aí você pega o gosto, né? O que eu vejo hoje, que eu tento passar para as pessoas, a lei da recompensa pelo esforço. Eu nunca fui muito, não digo que seja errado, mas eu nunca fui muito fiel ao princípio de você trabalhar, e por mais que você trabalhe, chega no final do mês você recebe uma remuneração fixa por aquilo, tá? Isso eu comecei a ver no próprio Banco do Brasil, quando eu ainda fazia estágio lá. A gente trabalhava numa bancada onde tinham lá 10 pessoas e cada um tinha uma meta de fazer, vamos dizer assim, o trabalho que eu fazia na época, o processo, 5 por dia, tá? O meu colega do lado fazia 5 e parava. Eu fazia 7, 8, 9, às vezes até 10, e ele ainda me questionava. Falei, cara, se você fizer 10 ou 5, você vai ganhar o mesmo tanto. Não sei para que você está esforçando. O que desse para fazer, você faria. Né? Nunca concordei com aquilo, sabe? Eu achava que eu tinha que ganhar mais se eu fizesse mais, e ele ganhar menos porque fazia menos. Então, como não era assim, e eu não podia mudar isso, eu me mudei, eu mudava eu mesmo. Sim. Então, naquela época, eu saí do Banco do Brasil e fui buscar alguma coisa que eu imaginava que pudesse me remunerar conforme o esforço que eu fizesse. Correto.
E aí você abriu o seu primeiro negócio? Não, ainda teve uma trajetóriazinha estudando ali. Eu trabalhei no escritório de contabilidade do meu tio, eu trabalhei no Banco do Brasil, eu trabalhei numa empresa de consultoria, até que eu pude, com a ajuda do meu pai, da minha mãe, ter a minha primeira loja de varejo. Isso foi em 1994, tá? E aí foi uma história bem legal, a gente cresceu bastante, tudo. Foi onde eu passei até então, a grande parte, talvez 80% da minha vida profissional até então, foi como comerciante. Entendeu? E conta um pouquinho dessa história, né? Que a empresa se tornou grande, cresceu, você dominou o mercado durante muito tempo, né? Foi líder de mercado aí. Nós tivemos... uma mudança se diz, da tecnologia, o mercado meio que desapareceu, está sumindo aos poucos, né? Isso. Nós começamos ali com uma loja bem pequenininha e com o passar do tempo, muito esforço, né? Eu e meu irmão fomos trabalhando ali de sol a sol, como diz o outro, entramos sem conhecer nada do segmento e fomos crescendo, fomos buscando o nosso espaço nesse segmento e no auge lá pelo ano de 2012 a 2014, nós tivemos no auge da empresa, nós chegamos realmente a estar na liderança ou estar entre os líderes do segmento em Belo Horizonte, tá? É evidente que nesse caminho teve uma grande ajuda aí pelo fato de eu ter me envolvido com a CDL, de ter conhecido mais a fundo empreendedores mais experientes, tanto desse segmento quanto de outros, o que fez com que eu desenvolvesse mais também a minha mentalidade empreendedora e aí pudesse realmente estar tendo um crescimento bem diferenciado, vamos dizer assim. Então, parte ao auxílio que eu tinha de pessoas mais experientes, parte ao esforço que a gente fazia também. Né? Isso, a capacitação, essas coisas. Exatamente. Então, já que você tocou no assunto, fala um pouquinho da CDL. Você chegou a participar da CDL Jovem? Sim, eu fui convidado pelo meu amigo Wilson Mairink, que hoje é presidente da Fundação CDL. Naquela época eu era presidente de uma entidade específica de papelarias que chamava Arseng, tá? E fui convidado uma época pela minha cunhada, esposa do meu irmão, para ir à CDL, que ela fazia parte da CDL Jovem. E cheguei lá e logo me envolvi e assim, poucos meses depois teria uma eleição na CDL Jovem e o Wilson, que seria até então candidato a presidente, ele me convidou para compor a diretoria dele, tá? Eu prontamente aceitei e nós fizemos naquele ano ali um trabalho de bastante sucesso, uma equipe de bastante notoriedade dentro do movimento que acabou tendo um sucesso muito grande. Assim começou a história. Logo em seguida, eu fiquei pouquíssimo tempo na CDL Jovem, eu fui convidado pelo presidente na ocasião, Roberto Alfeu, para compor a diretoria, o conselho fiscal da CDL BH. Tá joia? E aí assim eu subi. Correto, que maravilha. E fala um pouco das dificuldades que você passou, né, nesse ramo de papelaria, porque o mercado mudou de uma hora para outra, você teve que se adaptar a momentos de crise, momento econômico, né? Esses momentos, né, eles servem assim para a gente como um grande aprendizado. O que eu tenho assim de muito claro para mim que naqueles anos, eu não gosto de falar, mas naqueles anos que foram os anos da crise, né, 2016, 17, mais ou menos aí, que nós tínhamos aí o nosso governo da nossa querida, né, para não falar outra coisa, presidente Dilma Rousseff, né, onde uma série de empresas acabaram sucumbindo e tudo, nós tivemos ali um movimento que até hoje eu busco entender, tá? Eu dou como exemplo, eu tinha uma loja lá, onde era a matriz lá na Floresta, a gente tinha um faturamento, uma lista de produtos, né, um catálogo de produtos, uma equipe treinada, a motivação dos sócios, que era a mesma, o espaço físico era o mesmo, era melhorado a cada dia mais com o nosso envolvimento no negócio e assim, em poucos meses a gente teve uma perda de faturamento em torno de 80% a 90%. Devido à crise que se instalou no país. Então vamos lá, o que consegue explicar? A gente está trabalhando com a mesma motivação, com os mesmos produtos, com a mesma ideologia, no mesmo espaço físico, com a mesma linha de produtos e de repente você não tem o que fazer e você
você vê despencando o seu faturamento em torno de 80%, 90%. Aí eles passam a já não arcar mais nem com seus custos fixos, entendeu? Então esse foi o movimento que aconteceu por volta de 2016. E por mais que eu já tivesse me especializado em gestão e tivesse feito curso e conhecesse bastante o mercado de papelaria, eu me via de pés e mãos atadas. Eu não sabia exatamente o que fazer. Eu não tinha nenhuma ação. Tinha tempo de mercado e tudo, você nunca tinha passado por isso, né? Correto, nunca tinha passado. Uma experiência nova. Exato, uma experiência nova e que a gente não sabia o que fazer. Conta pro pessoal de casa, né? Qual foi o aprendizado, né, dessa situação? O que você pensou na época, como se diz, os pensamentos para tentar sair disso, né? Até você achar uma solução para poder sair. Bom. Como é que foi esse processo de transição, né? Eu te falo que hoje ele foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Hoje, na época, ele foi também uma das maiores dores que eu tive. Por quê? Não tem o que se fazer. Por mais que você pense, eu nunca fui de colocar a culpa dos meus problemas nos outros. Então, Até para quem não é empreendedor, né? Querendo ou não, a empresa é como se fosse um filho, né? Pois é, Todo então... dia a gente está ali cuidando, criando, é um sonho que você realizou. Pois é. E aos poucos você vê que vai perdendo e tudo. Você nunca pensa em fechar, é uma situação complicada, né? Pois é. Então você tá... Sentimento de perda, Exato. Acaba perdendo um pouco da moral, do incentivo que você tem às vezes, né? E o cliente que estava ali dentro da loja todo dia, ele sumiu. O cliente que ainda permanecia começava a ter dificuldade de pagamento. Isso ia virando uma roda negativa que rodava para trás, né? E a gente ficava meio que incapaz diante disso tudo. Por mais que a gente quisesse fazer alguma coisa, muita gente assentava e começava a colocar a culpa no governo, na presidente, em um monte de coisa. E a gente ficava ali tentando achar uma solução. Então, naquela época, eu posso te falar que isso foi desesperador. Começa até a se questionar, né? Hoje, eu vejo que foi o maior aprendizado que eu tive, tá? Então, assim, eu tive vários amigos que sucumbiram aí como empresa pelo meio do caminho, outros que conseguiram se manter, mas foi um aprendizado. E aí depois veio, complementando o que você falou, a própria questão do segmento, né? O segmento de papelaria, ele veio sendo engolido gradativamente pela tecnologia, por alguns outros fatores. Então, na época, eu tenho um grande parceiro, nós chegamos a formar uma rede, que foi a primeira rede com Sociedade de Propósito Específico de Minas Gerais, junto com um grande amigo do segmento também, o Marco Antônio Gaspar, que também é um vice-presidente da CDL de Belo Horizonte. Então nós estudamos a fundo, nós buscamos junto ao governo, nós fizemos um monte de ações para tentar salvar o segmento. Mas tem algumas coisas que são um movimento natural da tecnologia. Esse objeto aqui, ele acabou com mais ou menos 100 produtos de papelaria. Eu posso falar para você, no auge da época, a gente vendia uma quantidade imensa de bobina de fax, né? A gente vendia uma quantidade imensa de fita para calculadora, aquelas calculadoras de bolsa, era uma coisa que a gente vendia, uma quantidade absurda na época. Aí entrou o celular. Quem hoje usa uma calculadora na bolsa? A calculadora está aqui. Quem manda um fax? Você manda um WhatsApp, você manda um e-mail. Então esse equipamento aqui, ele foi um pouco responsável pela queda do volume de venda de papelaria. E vários outros. E a papelaria, eu posso te dizer que a videolocadora, ela acabou. Ninguém mais usa um videocassete. A papelaria, ela tem um movimento similar, mas ela não acabou de uma vez, que todo mundo ainda usa, de alguma forma, algum produto de papelaria. No entanto, ela foi dissolvida, entre outros. Hoje, você entra numa drogaria, você tem lá lápis, caneta, papel, você tem um monte de coisa. Você entra num supermercado, você tem... Araújo só falta ter carne para comprar, né? Pois é, carne você tem... e pão, porque o resto tem tudo. Praticamente uma papelaria. Na leitura, praticamente também tem de tudo hoje. Mas enfim, a papelaria ela foi absorvida por outros segmentos, tá? Então ela passou a ser realmente uma loja de conveniência. Então são dois fatores. Primeiro, o desaparecimento de um monte de produtos que eram carro-chefe. Tá? Segundo, a dissolução das papelarias em vários outros tipos de comércio, a própria internet, comércio virtual, né? Então isso foi fazendo com que o segmento começasse a entrar em bastante dificuldade, tá? Foi nessa época aí, a época de maior aprendizado se deu por volta entre 2015 e 2017 no meu caso. E como que foi essa decisão de fechar mesmo as portas, seguir outro caminho? O que te levou a seguir outro caminho? Por que você escolheu outro caminho? Qual foi
como que se diz? Você sabia que tinha que seguir um outro caminho e por que você seguiu esse determinado caminho? Isso para quem é mais um pouquinho mais ligado a números é bem fácil. O custo, a receita não cobria o custo fixo, entendeu? E não sobrava nada para gente como empreendedor. Então, quando você vê isso, é hora de mudar. É um alerta, inclusive, a gente está num podcast de empreendedorismo, é um alerta que eu faço isso para converso nas minhas rodas para vários amigos, tá? Você tem que acompanhar. Fala nessas palestras, né? Você também é palestrante, né? Isso, eventualmente a gente faz alguma coisa também nessa área aí. E uma coisa que eu falo, você tem que estar monitorando os números da sua empresa. E quando eles dão sinais, através principalmente do demonstrativo de resultado, famosa DRE, que ela não está sendo mais viável, tem algumas ações imediatas que podem ser tomadas, mas uma das principais é identificar que o negócio não é mais viável. E o que acontece? Que com a maioria do empreendedor no Brasil, ele vai tentando levar aquilo. Então, se ela mostrou que a operação não é viável, ou seja, que ela não dá lucro, e na maioria das vezes ela começa a dar prejuízo, então começa a se fazer um movimento que é muito comum. Vou pegar um dinheiro emprestado no banco, vou vender um imóvel que eu tenho, vou vender um carro, e logo depois, daqui a pouquinho, eu consigo recuperar, tá? E conserto tudo. E aí, eu não sei um percentual, mas eu acredito que ele seja muito próximo de zero. A empresa que não está dando lucro, a injeção de dinheiro só prorroga o fato do que vai acontecer lá adiante, que é essa empresa acabar. Só que se você identificasse, vamos dizer, em janeiro e acabasse com ela em fevereiro, acabasse é uma palavra meio pesada, né? Mas de alguma forma, encerrasse aquela operação em janeiro ou fevereiro, o problema seria de um tamanho. Quando você tenta, de alguma forma, com capital de terceiro, com empréstimo, desfazendo de algum patrimônio, o que acontece? É que lá em dezembro ela vai acabar, só que você acaba com dívida, tá joia? Então, um alerta... Muito mais, né? Fica muito mais endividado. Então, é um alerta que eu faço para ver se o seu negócio realmente é viável ou não. E outro negócio que eu sempre falo também, que eu aprendi isso e vivenciei isso na prática, é o seguinte: a empresa existe para servir o empresário, o investidor. Então, não adianta você que tem um custo de vida, por exemplo, aí de R$10.000 e quer ser um empresário, não menosprezando, mas ter um carrinho de cachorro-quente. A gente sabe que um carrinho de cachorro-quente não deixa R$10.000 por mês. Então, quando a pessoa opta por ser empreendedor, ela tem que estar alinhada com o estilo de vida, com o padrão de vida que ela tem. Eu sempre falo, existem 3 tipos de empreendedores que são por vocação, por necessidade e por oportunidade, tá? Por vocação, o próprio nome diz. Por oportunidade, às vezes alguém o convida para ser sócio de uma operação que ele vê como sendo viável e acaba entrando. Mas, infelizmente, no Brasil, a grande maioria dos empreendedores, eles entram por necessidade, tá? E quando ele entra por necessidade, muitas vezes ele entra sem capital, sem planejamento e, principalmente, dependendo, quase que mortalmente, vamos dizer assim, do dinheiro que a empresa vai produzir a cada dia. Ou seja, tudo que ela produz, ele precisa para sobreviver e acaba não fazendo a empresa acontecer. Então, é o que a gente vê, essas informações. Muito, exatamente, o negócio não andar, né? Exatamente, são as informações que a gente vê. Falta de preparo e de capacitação do empresário. Exatamente, e principalmente pela necessidade de dinheiro que ele tem de tirar da empresa. Então, o cara ali... O capital de investir, o capital de giro. Pois Às vezes nem o capital de giro ele tem para gerar às vezes não, quase nunca. Na maioria das vezes ele nem sabe o que é isso. E aí ele acaba, vende, pega o dinheiro para comprar mantimento para pôr dentro de casa, para pagar a escola do filho e tal, e aquilo ali adiante acaba dando errado, tá? Então, assim, infelizmente a gente vê isso, né? Tem aí as entidades igual a CDL, igual o Sebrae, que vão bem firme nessa linha de tentar mostrar, de tentar educar, mas infelizmente o empreendedor, por necessidade, ele já entra meio que no desespero e acaba não tendo muita saída lá na frente, tá? Então, assim, eu vejo essas variáveis do mercado hoje, principalmente com a disputa, com a concorrência que tem virtual e tudo, cada vez mais para que alguém entre como empreendedor, entre com um negócio, seja um varejo, seja uma startup, ele tem que ter um domínio bem razoável, tá? E esse domínio hoje, ele é público, ele é oferecido gratuitamente através de cursos, através de
entidades, falo mais uma vez, ressalto, igual a CDL, igual o Sebrae. Então, ele tem ali na mão uma capacidade de entrar, uma possibilidade de entrar mais capacitado e reduzir o risco do negócio dele. Fica até a dica aí, pessoal de casa, à medida, a gente ainda não começou, mas a gente vai colocar aí no nosso Instagram de volta do mês, cursos gratuitos que o Sebrae tem, que a gente vê que tem aí no mercado, para o pessoal ficar informado e quem tiver interesse poder estar se capacitando, né? Para ajudar um pouco o pessoal nesse sentido. Com certeza, vale muito a pena, tá? A gente que já tem uma certa carga, uma certa experiência, no meu caso aí são 27, 28 anos, ainda usa com bastante satisfação esses cursos, esses treinamentos, essas palestras, tanto como fator de motivação, também como fator de aprendizado, tá? Por mais que a gente tenha experiência em tempo, conhecimento, ele é renovável, ele é reciclável, então a gente está sempre aproveitando e muitas vezes a gente vê aí com extremo pesar, né, que às vezes tem eventos maravilhosos com uma carga de informação fantástica e muitas vezes as pessoas não comparecem e depois ficam reclamando, mas enfim, é uma característica do brasileiro, depois ele coloca a culpa no governo, no imposto, na seleção, no técnico, de todo mundo, mas a parte dele mesmo, ele faz pouco. E aproveitando, né, pessoal de casa aí, vai ver que tá passando aí no rodapé aí o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube aí, quem puder tá seguindo e dar o like, tá? E Adriano, e aí, conta pra gente como é que seguiu aí a história aí, depois, né, do fechamento da papelaria, Pois é, cara, foi uma mudança, assim, gradativa. Não foi bem gradativa, né? Toda mudança, ela gera uma dor, uma quebra da zona de conforto, né? Mas ela não foi, assim, no supetão, não, tá? Quando a gente viu que já não estava muito tendo mais solução naquele negócio, e a gente, mais uma vez eu falo, eu já tinha identificado isso antes, mas, assim, erroneamente fui tentando, de uma forma ou de outra, salvar o negócio, né? E teve um momento que a gente viu que realmente não dava mais. E aí... Até pelo seu conhecimento, né, contábil, te ajudou a segurar a onda. Você viu até onde que você podia segurar e onde que não dava mais, né? Isso, com certeza. Na realidade, eu já sabia que não dava, mas assim, aí vai muito movido pelo coração, né? Pela emoção, e a gente acaba muito indo por um lado que também tem muito isso na cultura do brasileiro. Nossa, mas se eu fechar a loja, o que o fulano vai pensar? O que o ciclano vai dizer? E isso aí, o fulano e o ciclano não tem nada a ver com a vida da gente, não conhece as dificuldades que a gente passa, e a gente acaba se apegando muito a isso e vai deixando a situação chegar num ponto mais difícil, muitas vezes por questões até mesmo emocionais, tá? Então essa mudança, ela foi um pouco gradual, tá? Eu já tinha, no decorrer desses anos todos aí na papelaria, feito vários cursos, feito algumas missões internacionais, enfim, adquirido um conhecimento que me deram condição de fazer palestras, tá? E eu tinha também formação técnica específica para se fazer consultorias. Então, nesse momento de transição, eu comecei, junto com um grande amigo, que hoje é meu sócio, a fazer consultorias para alguma empresa. Tinha um ciclo de relacionamento muito legal e isso começou a ser o nosso principal negócio, tá? Nós tivemos alguns amigos bem satisfeitos, com resultados bem positivos nessas consultorias, né? E ganhava algum dinheiro também fazendo palestras, assim, falando primeiro da nossa experiência no varejo e algumas pegadas também mais motivacional, né? Que acabaram sendo bem aceitas. Então, paralelo à papelaria, eu fui desenvolvendo esse outro trabalho, tá? Ressalto mais uma vez, nessa ocasião, a pessoa hoje, o Renato, que é meu sócio, ele estava comigo nessa empreitada, tá? Então, a gente começa a ver uma mudança gradual, tá? Eu ficava 80%, 90% do meu tempo dentro da papelaria, que era responsável por 10% da minha renda. E ficava 10% do meu tempo envolvido em outras atividades que geravam 90% da minha renda. Então, isso é um sinal bem claro do caminho que a gente tinha que seguir. Até, por exemplo, pessoal de casa, em momento algum você misturava a receita que você tinha dentro da empresa. Você chegou a colocar?
pouco bom, dessa receita para tentar salvar a papelaria? Aí, mais uma vez, o erro, né? Que eu colocava um pouco. Praticamente o que a gente fazia vinha para dentro da papelaria para salvar, tá? Então, hoje... achando que podia. Então, hoje, mais uma vez... Exatamente. Não ia, mas o coração... Aí vai por fatores emocionais, enfim, é uma empresa de 20 e tantos anos, e aquela coisa toda, né? E aí a gente vive um mundo diferente, um mundo mais rápido, mais volátil, mais com uma série de indicativos de que a gente pode e precisa mudar. Então essa mudança ela foi acontecendo de forma gradual. Nós fomos aumentando mais a parcela de palestras e de consultorias, e reduzindo a participação na papelaria. Até que, em 20 de agosto de 2017, a papelaria foi vendida. Tá? Nós fizemos uma negociação que foi bem aquém do esperado para a papelaria, do que ela já tinha representado no mercado, mas que naquele momento era a melhor coisa a se fazer. Então, mais uma vez, eu vejo ainda hoje muitos amigos, muitas pessoas aí, que eu tenho uma empresa que vale tanto. Muitas vezes esse valor ele é muito mais sentimental, ele é muito mais assim, uma coisa que realmente o mercado não absorve. Tá? E aí você acaba morrendo ali junto com o negócio. Então, na época foi um negócio que financeiramente foi muito aquém do esperado, mas foi o grande divisor de águas. Tá? Então, a partir daquele momento, eu já tinha mais liberdade para poder tocar outros projetos, porque eu não precisava mais de tocar a papelaria. No momento da venda da empresa, eu fui bem sincero, tá? Vamos dizer assim, entre aspas, os problemas que a empresa tinha não foram vendidos, foi vendido só a loja realmente, e a pessoa toca lá até hoje, graças a Deus, com as dificuldades, enfim, mas o negócio está seguindo. E aí eu comecei a ter essa liberdade, né? Então vamos lá, num primeiro momento aqui da nossa entrevista, eu estava falando extremamente mal, se é que pode-se dizer assim, da nossa querida ex-presidente Dilma Rousseff, que naquele tempo foi a principal culpada, entre aspas, pelo fechamento. Você entendia dessa maneira na época, né? Dessa maneira. E hoje eu vejo que se não fosse por ela, isso é uma brincadeira evidente, se não fosse por ela, eu não estaria onde eu estou hoje, tá? Então, voltando aqui para a seriedade, o que eu vejo, e que muitas vezes eu vejo que falta nas pessoas, é uma certa resiliência, um certo comprometimento. Então, mas o Renato, eu vou falar disso aqui agora há pouco, nós avaliamos várias possibilidades. Por que nós não continuamos com a consultoria e com as palestras? As palestras eu ainda faço até hoje. Isso é até engraçado que você vai entrar aí, mas é engraçado, né? Porque você sai de um mercado, inicialmente, você ficou muito tempo, adquiriu muito conhecimento durante determinado tempo, mas esse mercado foi acabando, dissolvendo, né? Por causa da tecnologia. Uhum. Aí você entra num outro mercado de prestação de serviço que cresce, que dá sucesso, mas te demanda muito tempo, você vê que você está bem sucedido, mas mesmo assim não se satisfaz, e aí você enxerga uma outra oportunidade de negócio gigantesco, né? Tudo isso porque te gerou, querendo ou não, com todo esse tropeço, igual você falou, essa ferida que você teve de ter quebrado, mas te ensinou, te trouxe conhecimentos para você estar preparado e enxergar essas oportunidades, né? Bom, na realidade, tecnicamente, nós não quebramos, tá? Estar quebrado, às vezes, é um pouco mais pesado. Né? Porque, assim, a gente foi vendo que a empresa não era mais viável. Ela não conseguia mais me remunerar com o que eu precisava. Exato. Na época, eu já tinha filhos e tudo. Então, assim, nós não chegamos a quebrar, mas a empresa tornou-se inviável, né? Então, assim... Ela não era lucrativa mais, né? Ela não era lucrativa, ela já estava endividada, exatamente nessa tentativa de salvá-la e tudo, acabou se tornando uma empresa extremamente endividada, enfim. Até por questão, né, do nome, da tradição que ela tinha, você conseguiu vendê-la, né? Exatamente. Porque tem casos, às vezes, quando a empresa às vezes não cresceu, não adquiriu um nome, exatamente. Não tem como se diz, um determinado... não tem uma visibilidade no mercado. Você não consegue nem vender a empresa, isso, né? Exatamente. Então a gente... Querendo ou não, você conseguiu fazer dinheiro de certa forma.
Exatamente, dela, né? que foi utilizado também prontamente para amortizar um pouco dos problemas que tinham lá na época, mas enfim, foi uma época que se passou, e aí a gente, depois da venda, a gente estava bem fixo ali na questão das palestras, da consultoria. Temos alguns grandes amigos que são conhecidos da própria CDL, de outros ciclos de relacionamento, que até hoje, graças a Deus, nos agradecem bastante pelos trabalhos que foram feitos e tudo, né? Eu sempre gosto de ressaltar um grande amigo aqui, vai um abraço também para o Guilherme Salles, né? Sim. Que nós tivemos um trabalho bem legal lá com a Casa Salles, empresa mais antiga de Belo Horizonte. Nosso amigo aí, com certeza, logo vai estar aqui também. Isso. Podendo falar um pouco da história dele. Isso, é muito bacana. Mas enfim, então depois da venda da papelaria, nós continuamos a fazer as consultorias. Mas logo, eu e o Renato, nós identificamos que aquilo ali talvez não fosse o caminho a se seguir definitivamente. Por quê? Ela trazia uma dependência física muito grande da gente. Então, o que seria essa dependência física, tá? Alguém me indicava para uma outra empresa, falava, olha, o Adriano foi lá e fez um trabalho legal lá na empresa, é muito bacana, contrata ele. Eu ia lá e começava a prestar um serviço. Isso ia correndo, e dali eu já tinha alguns clientes, só que eu não tinha mais tempo físico para atender. E quando eu falava, olha, eu vou colocar uma pessoa para te atender, um colaborador, e essa pessoa vai trabalhar sobre a minha supervisão. O cara não aceitava. Ele falava assim, bom, Adriano, eu vou esperar, quando você tiver tempo para me atender, eu quero. Ou não é. Ou não é. Então a gente começou a ver que isso era um limitador físico também, entendeu? Tinha uma limitação de crescimento, porque eu sou o Renato também é só um. E aí a gente não ia conseguir crescer muito com esse negócio, porque ele estava muito... dois, você só consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Passou disso, não consegue Exato, mais. Ele não consegue muito ter uma escalabilidade satisfatória exatamente por causa disso. E como a gente estava trabalhando mais num ciclo de conhecidos, isso era muito evidente que não ia adiante. Então começamos a buscar algumas novas oportunidades, né? Começamos a nos atentar para algumas outras coisas que tinham aí no mercado e que pudessem nos trazer um crescimento. Até é lógico... um pouquinho, né, que a gente sabe que sociedade não é uma coisa fácil, né? E como é que foi inicialmente essa sociedade entre você e Renato? Primeira coisa, que vocês eram amigos, né, de infância, né? Isso. Que já, querendo ou não, é uma coisa que às vezes, a certo ponto, até atrapalha, mas que não atrapalhou, e a experiência, né? Porque você vem do comércio e o Renato vem do segmento público, né? E isso acabou, de certa forma, complementando um ao outro, né? Tem algumas pegadas, vamos dizer assim, nisso aí, que eu vou falar, que foram bem interessantes, tá? O Renato, amigo de infância, 10, 12 anos de idade, Já foi da aproveitando sala... e mandar um abraço para ele, né? Infelizmente ele não pôde vir, né? Isso, mandar um abraço pro Renato e o Alexandre, seu sócio também. Isso. Então o Renato, ele foi da sala do meu irmão lá atrás, com 10, 12 anos de idade, as famílias muito próximas desde sempre, ele seguiu um caminho e eu acabei seguindo outro. Eu fui para a iniciativa privada como empreendedor, empresário, e ele desenvolveu uma carreira bem sólida e bem sucedida como funcionário público na Caixa Econômica Federal, tá? E naquele mesmo momento que estava dando aquela transição da papelaria, ele também estava bem insatisfeito com a situação na Caixa, com algumas coisas internas. Ele já tinha chegado num nível hierárquico bem alto dentro da instituição, né? E estava bastante insatisfeito também. Então, naquele momento, ele tirou ali uma licença, uma prerrogativa lá do cargo, né? E a gente começou a desenvolver esse trabalho aí, em paralelo. Saiu totalmente de uma segurança muito grande para poder arriscar de certa forma, né? Exatamente. Graças a Deus, então, valeu a pena, né? Isso. Então, naquele momento, já com as consultorias andando, ele não poderia... vamos dizer assim, ainda tinha o vínculo, ele não poderia fazer alguma coisa que tivesse uma expansão maior, porque ele ainda tinha o vínculo, apesar de estar de licença, né? E eu fui tocando aquilo ali, junto com ele. Mas o que fez dar certo a questão da sociedade? É porque primeiro, ambos têm os mesmos valores, tá? Família, honestidade, muita dedicação ao que se faz. Segundo, e eu acho que um dos principais, o Renato tem um viés totalmente técnico,
tá? Ele é o cara que conhece do sistema, que faz acontecer, que sabe mexer com um monte de coisa operacional, tá? E não tem tanto o viés comercial na lida direto, no contato, no relacionamento, do network, quanto eu tenho, sim, tá? E eu já não tenho, bem fraco mesmo, essa pegada técnica que ele tem. Então, nós fizemos uma separação. Eu já estou falando, ainda nem sabem, né, do que eu estou falando, mas nós fizemos essa separação. Então, hoje, ele cuida dessa parte técnica operacional da empresa e eu cuido da parte comercial, gerencial, de relacionamento, de expansão, de divulgação, sim, que é o que realmente eu gosto de fazer e ele também está fazendo o que ele gosta de fazer, tá? Então, acho que isso é um pouco do segredo do sucesso, tá? Mas, enfim, voltando aqui para o que foi essa transição, então a gente lá com a expectativa de que a gente não teria um grande sucesso devido às limitações físicas, o Renato, né, me propôs que a gente conhecesse naquela época uma empresa que é do tio dele, tá? Essa empresa é do tio dele, o Alexandre, e uma vez ele tinha conhecido há um tempo atrás, quando ele ainda estava na Caixa, né, e sabia que era um negócio bem legal, que era um negócio bem pujante, vamos dizer assim, né? Mas que ele não tinha muito conhecimento. Então, nós fomos aprofundar nisso aí, vendo como sendo talvez uma nova possibilidade de negócio, tá? E assim, é uma longa história, mas enfim, conversamos com o tio dele e vimos ali realmente uma grande possibilidade, porque essa empresa, já com grande domínio de mercado, ela tinha um foco muito claro em atender, vamos dizer assim, no atacado, tá joia? Ela atendia provedores de internet que, por sua vez, atendiam clientes finais, empresas ou pessoas físicas. Então, um provedor de internet, ele tem de 10 mil a 1 milhão de usuários que contratam o serviço dele. E a gente entregava o nosso serviço para o provedor de internet que distribuía. Qual que foi a nossa proposta? Com a nossa visão de negócio... nunca tinha um cliente final, né? Sempre. Exatamente. E a nossa visão de negócio e a nossa rede de relacionamento era de entregar B2B diretamente para a empresa na ponta. No primeiro momento, né, houve uma reação contrária a isso, porque, prestar suporte, cuidar de implantação, o cara ligando ali e tal, era um trabalho. Mas, por outro lado, a gente conseguia ter um ticket médio de venda muito maior, tá? Então, assim, nós entramos no negócio naquele momento, foi em 2017, eu e o Renato sentamos e falamos assim, cara, o que nós sabemos disso? Zero, nada, absolutamente nada. Enxergamos como sendo uma possibilidade, tá? E falamos, cara, vamos colocar todas as nossas fichas aqui, vamos apostar todos os momentos nossos de trabalho, de lazer, o pouco que a gente tinha naquela época, assim, de conhecimento em outras áreas, vamos centralizar nisso aqui, vamos tentar dar certo. Então, fala pro pessoal, do caso, por que vocês enxergaram a oportunidade, o que chamou mais atenção, né? Por vocês escolherem isso. Quando nós conversamos com o Alexandre, que é o sócio majoritário, vamos dizer assim, é o dono da operação, e eu vou falar logo o que é isso que eu estou falando, né? Ele colocou pra gente algumas palavras, nós tivemos uma reunião aqui em Belo Horizonte, e ele falou duas coisas que eu nunca esqueci na minha vida daquela época até então, quando o assunto está ligado a trabalho, tá? Tudo em que você for investir, você pensa em duas palavras, escala e recorrência. Tá? Escala e recorrência. E por mais que eu tivesse um conhecimento de mercado, aquilo num primeiro momento assim, de impacto, eu sei o que é escala e eu sei o que é recorrência, mas você associar aquilo, eu estava acostumado a vida inteira a abrir loja dia 1º, fazer as contas do fechamento dia 30 e vão lá, esse mês é o mês de janeiro, volta às aulas, é o melhor mês. Eu vendi muito bem. Chega no dia 1º de fevereiro, 0 a 0, amigo. Começamos tudo de novo. Você tinha até escala lá na papelaria, mas você não tinha recorrência. Um ou outro cliente que fazia a conta recorrência. A escala, quando você começa a entender realmente o que é se falar de escala, você vê que nem escala você tinha, tá bom? Então, por mais que eu tivesse vendido bem em janeiro, fevereiro era 0 a 0. Dia 1º, abria a porta e começava tudo de novo. Primeira luta para pagar o aluguel, para pagar a equipe, para pagar isso, para pagar aquilo. E quando você começa a entender de escala e de recorrência, é prestação de serviço. Então, eu nunca começo do zero, eu nunca volto. Eu sempre começo o dia 1º a partir de onde eu parei, tá? Porque eu tenho um serviço recorrente, ou seja, eu não vendo nada.
eu alugo. Tá? Eu alugo um sistema, um software que está na nuvem. Então, isso é uma coisa mais interessante, que muda completamente a perspectiva e a visão da gente de negócio. E a outra coisa é a escala. Naquele momento, assim como hoje, é um dado interessante, aproximadamente inferior, tá? Entre 5% e 10% do mercado B2B usa a minha tecnologia, que nos próximos 5 anos vão ser usada quase que obrigatoriamente por 100%. Então, se eu abrir essa cortina aqui e colocar a cara para fora da janela, todas as empresas que eu vejo podem ou vão ser... azul, né? Podem ou vão ser meus clientes, Sim. Entendeu? Então, isso foi o primeiro fato. Nós enxergamos isso. Ótimo, enxergamos isso. E agora? Como é que a gente totalmente diferenciado, né? Como é que a gente vende isso? Tá? Aí foi a grande dor que nós tivemos no início. A gente não sabia nada. A gente sentava na mesa com empresas que nos forneciam, nos permitiam de estar ali devido ao relacionamento que tinha. E o cara perguntava do lado de lá algumas questões técnicas que nem eu, nem o meu sócio Renato, a gente não sabia responder. E ainda assim, a gente continuava conseguindo vender. Então, Adriano, mas por que você acha que o cara comprava? Eu vou te falar, o benefício era maior do que, às vezes... Não, eu não sabia nem falar para o cara o que era o benefício. Eu não sabia praticamente nada. Mas tinha uma coisa que aí eu deixo aqui como uma lição bem clara, tá? A reputação que você constrói na sua vida é um dos maiores patrimônios que a gente tem, tá joia? Então, por mais que eu não conhecesse o produto, graças a Deus eu tenho um nome a zelar, eu tinha uma reputação e eu tinha amigos que eram bem leais a mim e a minha reputação. Então, eu não tenho hoje vergonha de falar, eu cheguei para amigos e falar assim, cara, eu tô vendendo um serviço agora que é muito legal. Ah, o que é? Eu falei, cara, eu não sei bem, mas aqui, pode comprar que vai dar certo. Eu te garanto que prejuízo nenhum você vai ter. Tá? Então, se você tiver prejuízo, eu mesmo arco com prejuízo. Muitas vezes o cara ele não comprava o meu serviço, ele comprava o relacionamento que ele tinha comigo e que, graças a Deus, acabou trazendo grandes benefícios para a empresa dele e ele acabou replicando isso. Então, é uma coisa que, por mais que eu tenha passado lá atrás dificuldade, que por mais que as coisas tenham acontecido lá no final do tempo de papelaria de uma época que, numa forma como não era esperada, Sim. Eu nunca deixei a minha reputação ir por água abaixo. Eu nunca deixei isso me abalar com relação às pessoas, com relação ao relacionamento. Eu posso te dizer que não é que eu não tive negativações ligadas ao meu nome naquela época, mas que prontamente, no primeiro momento, quando foi possível, todas foram sanadas, tá? E eu nunca deixei de conversar com as pessoas, eu nunca me escondi de ninguém, não era nada tão grave assim, mas as primeiras pessoas que eu dava atenção eram as que estavam, de certa forma, magoadas, porque eu estava devendo, que eu estava com alguma conta atrasada. Então, eu sempre procurava manter o contato com aquelas pessoas para que não se gerasse nenhuma desconfiança com relação a mim. E Sim. graças a Deus isso deu muito certo e ainda consigo hoje ter essa confiabilidade, que é uma coisa que a gente zela muito lá na empresa, tá? Então, vamos lá. O que eu vendo hoje, tá? A nossa empresa chama-se o C2B. Eu acredito que o nome esteja aparecendo aí, né? Aí. São as iniciais de Unified Communication to Business, tá? Comunicação unificada para empresas. Nós somos uma empresa exatamente igual a Vivo, a Oi, a Embratel e a Algar. Nós somos uma operadora telefônica autorizada pela Anatel que consegue fornecer números, consegue fornecer o que antigamente era chamado, né, no analógico, de linhas telefônicas, tá bom? Então, guardadas as proporções, por exemplo, de uma Oi, de uma Vivo para a nossa empresa, hoje nós estamos atrás no ranking nacional da Anatel apenas dessas 6 ou 7 maiores, das gigantes. Por quê? Porque elas têm grandes operações ainda analógicos. Sim. Se trouxermos para o virtual, né, que é o antigo conhecido como VoIP, nós hoje somos líderes de mercado, somos os maiores. Tá? Eu tenho certeza que eles não crescem na velocidade que vocês estão crescendo também. Exatamente, porque a nossa operação é uma operação mais enxuta e o que eles até então dominam, tá? É o que está sendo substituído pelo que nós dominamos, tá joia? Então, guardo, não poderia ser diferente, né? Um grande respeito por essas grandes empresas multinacionais e tudo, mas hoje, acredito, não há quem tenha um domínio tão grande da tecnologia como nós temos, tá? E aliado a isso,
tá? Que é como grande diferencial de mercado. Aliado a isso, nós entregamos um software chamado PBX Virtual, tá? O nome do nosso software é Calliope, tá? Calliope na mitologia grega é a deusa da bela voz, filha de Zeus, só um detalhe, tá? Mas é um software que, diferente do que fazia um PBX antigamente, tá? Era aquela caixinha que ficava ali na parede, então alguém ligava, falava comigo e queria falar com você. Eu ia lá e transferia para o seu número, tá? Isso é um PBX, ele fazia a distribuição. Hoje nós PBX fazemos... analógico, né? Isso, que é isso. Que todo mundo conhece da caixinha. Isso, exatamente. O famoso virtual Intelbras ali que tinha na parede, né? Hoje nós fazemos essa mesma transferência, só que com um sem número, tá? Uma grande possibilidade de gestão das comunicações, tá? Então eu gosto sempre de falar pelo exemplo, tá? Hoje eu tenho uma empresa que tem escritório em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio, Porto Alegre e Portugal. Tá, joia? Ela tem um PBX, aquela caixinha, o que que é? É um software na nuvem, tá? Ela consegue receber e distribuir a ligação entre todas essas unidades, com aproximadamente 300 a 400 pessoas como usuário, ou seja, 300 ou 400 ramais, com 100% de gestão de tudo que acontece. Então é muito comum eu chegar hoje para um proprietário de empresa, vamos dizer aí, do segmento imobiliário, e falar, olha, tudo bem, é importante para o seu setor o contato que as pessoas fazem com você de ligação? É claro que sim, né? A resposta é sim, porque todo imóvel que está para alugar tem uma placa lá com o telefone, com o WhatsApp. Atualmente, hoje, também o WhatsApp faz parte da nossa ferramenta. Então, normalmente o empresário responde, sim, é claro que é importante o contato. Ah, que legal. E quantos que o senhor recebe por dia ou por mês? Aí como diz o famoso palestrante lá, o Leandro Carnal, né? Aí ele tem uma reação bovina. É porque ele não sabe, né? Então vamos lá. É uma informação extremamente importante para a empresa quando dele. Quando diz que sabe, ele tá chutando, né? Algumas vezes ele fala assim, olha, deve ser mais ou menos o quê? Umas 1.000 por mês? Bom, quem tem que me responder é você, né? Então, o que eu vou entregar? Se ele não sabe quantas que ele recebe, evidente, ele não sabe quantas que ele deixa de atender, quantas que ele perde, enfim. Eu entrego para ele... Esse é um problema muito grande, né? Porque, querendo ou não, a área comercial, vendas, é a principal área da empresa, normalmente, é onde entra a receita. Sim. E, às vezes, a maioria das empresas... não consegue enxergar, né? Tem esse gargalo. Tá, e não só venda, né? Também, principalmente a operação suporte, no todo, né? Serviço de atendimento ao cliente. Então vamos lá. O cara tem na mão ali, ele passou e viu 5 casas que mais ou menos interessavam para ele ali. Ele liga para a primeira. Se o cara não atender prontamente, a menos que ele tenha muito interesse, ele pega e liga para o segundo. Aquele primeiro telefone ele já joga fora. O pessoal entende, o pessoal de casa que não conhece, né? Qual que é o benefício geral do PBX que ele pode trazer para a empresa? Tem a parte comercial, tem a parte operacional que ajuda muito, né, a reduzir, às vezes, várias coisas dentro da sua operação. Tem a parte de... Tem N fatores, né, na operação toda que ela traz benefícios, né? O primeiro é gestão. Tá? O primeiro é gestão. Você passa a ter um domínio de 100% da sua operação. Quando eu digo 100%, se você tem um plantão final de semana, se você tem operação em outros estados, em outras cidades, se você tem lojas, hoje nós atendemos redes com 100 lojas. Tanto então, a comunicação interna como externa, né? Tanto na comunicação interna quanto na externa. Então, como é um sistema que está em nuvem, através do próprio celular, um gestor pode monitorar tudo que está acontecendo. Ele tem 100% das ligações que trafegam ali gravadas, ele tem uma informação de tempo médio de espera, tempo médio de atendimento, por fila, por equipe, seja do financeiro, seja do comercial, ou seja do saque, entendeu? Então, primeiro, o que a gente entrega é gestão. Em segundo lugar, flexibilidade. Tá? Diferente do que a gente tinha quando você contrata um PBX, daquele antigo que tinha lá na parede, que tinha na minha loja, no meu caso lá ele vinha com 12 ramais. Então toda mudança que eu quisesse fazer, eu tinha que chamar um técnico, ele tinha que ir lá, puxava o fiozinho, conectava daqui para lá, fazia aquela alteração, para que eu pudesse. Se eu tivesse o 13º ramal, eu tinha que comprar outro PBX, porque o meu tinha uma limitação. Hoje, num PBX virtual, quando eu falo em flexibilidade, eu posso ter de 1 a 10
10.000 ramais são todos controlados e configurados remotamente pela nossa equipe de suporte, independente do lugar do mundo onde ele esteja. Em qualquer lugar do mundo, eu consigo fazer essa configuração, tá joia? Então, vamos lá, nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de flexibilidade, outra coisa que é importantíssimo, tá? Você paga pelo que está em uso. Então, se você contrata hoje comigo 100 ramais ou 2 ramais, e amanhã você cresce a equipe ou reduz a equipe, basta que você solicite ao suporte para prontamente atendimento inferior a 1 minuto, ele ativa ou desativa o ramal, e você paga pelo que efetivamente está em uso. Então, esse é o segundo: gestão, flexibilidade, mobilidade, tá? Mobilidade é um outro... geográfico, né? Igual você falou aí. Não existe limitação geográfica. Aonde tiver internet no mundo, a gente está atendendo, tá? Então, vamos pegar aí uma Friboi aí, que tem várias sedes aqui no Brasil, tem sede nos Estados Unidos, fora do Vale do Rio Doce. Sim. Você consegue acessar todas as filiais em qualquer lugar do mundo sem problema nenhum. Isso, temos alguns clientes, inclusive, hoje nós atendemos, além do Brasil, mais 7 países, tá? E no Brasil, em praticamente todos os estados. O terceiro fator é a mobilidade, tá? Porque muitas vezes você está lá trabalhando na sua mesa, você como gerente, ou como gestor, ou como diretor da empresa, você tem um telefone fixo que está em cima da mesa, onde você faz as suas negociações, as suas reuniões, as suas tratativas. Hoje, se você sai da sua mesa e vai numa viagem, numa feira em São Paulo ou em Nova York, você leva no seu celular o seu telefone fixo, tanto para receber quanto para fazer ligações, tá? Bom, mas eu falo com as pessoas, eu estou dando insights que a gente escuta todos os dias, né? Não, mas eu falo com as pessoas do meu celular, você sim, e o seu colaborador. E a sua equipe de vendas. Então, quando você coloca um colaborador para ir a uma feira em São Paulo, tá? Ele continua recebendo e fazendo ligações. Nada mais impessoal e talvez até antiprofissional, vamos dizer assim, que uma equipe que tem 10 colaboradores e que cada um trata pelo seu próprio celular. Primeiro, aquela tratativa, se amanhã ou depois ele migrar para um concorrente seu, não precisa de falar que ele está levando seu cliente junto, que a tratativa é pessoal. Quando ele está usando o celular para fazer uma negociação de um telefone fixo ou de um WhatsApp particular da empresa, tá? Toda essa história muda, porque ele está sendo gerido, ele está sendo acompanhado e assim, a empresa tem muito mais possibilidade de consertar alguns erros, algumas rotas ou alguns vícios, ou mesmo de manter um cliente no caso de um desligamento. Então, Renato, resumindo aqui para você, hoje nós temos uma ferramenta amplamente versátil, tá joia? Sim. E que é amparada no fato de sermos também uma operadora de telefonia. Então, quando eu chego para atender uma empresa, eu forneço a solução de ponta a ponta. Então, assim, eu sem citar nomes evidentes, mas eu tenho empresas que quando nós fomos negociar, ela tinha... Indiferente do tamanho, né? 60 da pequena, da microempresa. Não, de um ramal a 10.000 ramais hoje nós temos clientes. De 1 a 10.000 ramais. Então, quando cheguei para negociar com o cliente, ele tinha 58, 60 unidades em pontos diferentes do Brasil. Em cada uma daquelas unidades ele tinha um contrato e um número telefônico. Aqui era com a Vivo, aqui era com a Oi, aqui era com a Algar, aqui era com a Embratel, tá? Então foram cancelados todos esses contratos. Um detalhe muito, muito importante, o nosso serviço ele é oferecido 100% sem fidelidade. Tá? Então não existe contrato de fidelidade que prenda o nosso cliente a nós. É somente mesmo Isso é um diferencial de mercado, né? Não tem ninguém no mercado que faz isso hoje, né? Não sei se não existe ninguém ainda que não faça, até acredito que possa isso estar sendo mudado, mas assim, nós fomos a primeira e continuamos bem firme nesse propósito de não colocar fidelidade em nenhum contrato. Isso exatamente por garantir a qualidade do serviço, né? Acreditamos no serviço que o cliente vendemos. tem que ficar ali pela qualidade do serviço de vocês. O cara foi e cancelou 50, 60 contratos que ele tinha, tá? Em cada uma dessas localidades ele tinha um prestador de serviço
serviço físico que ia lá dar manutenção preventiva ou corretiva no PBX, tá? Ele tinha mais 60 contratos, ou seja, nessa cadeia toda ele tinha mais de 200 contratos com vários fornecedores diferentes. E quando ele migrou a solução dele para a nuvem, hoje, além dele ter um enxugamento muito grande dessa operação, ele ainda tem o que ele não tinha, 100% de gestão. Ou seja, vou te falar aí no caso de uma construtora, tá? Hoje nós atendemos com muita força um grande nicho de mercado. As principais construtoras hoje aí do mercado são nossas clientes. Imobiliárias também é um nicho bem forte que nós atuamos. Então, uma construtora hoje ela vai abrir uma obra nova no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Recife, correto? E ela coloca um stand de vendas, tá joia? O número é o mesmo que ela já usa, pode ser o mesmo que ela já usa no Brasil inteiro. Ou ela pode subir um número específico para aquele stand de venda com 2 ramais, vinculado a um WhatsApp também, que faz parte do nosso sistema, com 100% de gestão. E ela pede lá no suporte, olha, eu queria um número novo no Rio de Janeiro, com 3 ramais por stand de vendas, entregando na nossa central em São Paulo e um lá no stand, tá? Se aquela obra demorar 1 ano, 2 anos, 6 meses, ele vai ter esse ramal monitorado, gerido, e no final dessa obra, ela simplesmente pede para que esse ramal seja desativado. Quando eu falo em subir um número ou subir um ramal, vamos lá, tecnicamente eu posso fazer isso em 30 minutos, tá? É evidente que existe um processo dentro da empresa, tem uma sequência a se cumprir no time de implantação, mas hoje tem-se notícia no mercado que quando solicita-se um número novo, ainda analógico, estão pedindo 30, 45, 60 dias. Eu peço 24 horas, por questões de processo. Correto? Porque o meu setor técnico de frente ao notebook, ele não demora mais de 30 minutos para habilitar um número e colocá-lo funcionando em qualquer lugar do Brasil e com ramais em qualquer lugar do mundo. O número estando liberado. Tá joia? O número sendo novo, né? O número sendo novo. E pode-se também fazer a portabilidade do número que já existe, sem fidelidade, tá? Então, isso é o que nós vendemos hoje, tá? A empresa, ela faz parte de um grupo, tá? Até um adendo aí, tá? Quando nós começamos, então, lá em 2017, e começamos a ter bastante sucesso, fizemos um desenho, um envelopamento do que seria isso, e começamos a vender direto para o consumidor final, B2B, que é direto para a empresa. Então, naquela época, nós nos tornamos sócios, efetivamente, desse negócio, tá joia? Então, hoje eu mais o Renato somos sócios dessa operação de varejo da UC2B, e o grupo, ele tem algumas outras empresas, alguns outros negócios também bastante interessantes, tá? Na área de acessibilidade a condomínios por reconhecimento facial. Sim. Hoje uma grande parte dos condomínios Alphaville, principalmente São Paulo, interior, e outros condomínios de médio e alto e altíssimo padrão, tem toda a segurança de entrada feita por um sistema nosso com inteligência artificial, todo feito por reconhecimento facial. Temos um braço de robótica, que é a Zions Tech, temos a TIP Brasil, que é a empresa telefônica, temos a Let Me In, que é essa parte de reconhecimento facial. Então, a empresa ela tem uma pegada muito forte com 100% dos produtos, desenvolvimento próprio, tá? A nossa matriz fica em Campinas e o nosso escritório comercial, que é onde eu trabalho, fica aqui em Belo Horizonte, tá, joia? Então, Renato, essa é a estrutura da empresa. Se me permite, tá? Claro, que é isso. Se me permite, eu gostaria de falar também como que se deu a nossa expansão muito rápida, tá? Estávamos ali começando a vender, já indo, de certa forma, até bem, entendendo melhor o produto, nos aperfeiçoando a cada dia, e de repente aconteceu o evento da pandemia. Tá? A pandemia chegou de uma hora para outra. Eu ia até te perguntar exatamente, querendo ou não, a pandemia para vocês ajudou demais a acelerar um pouco o crescimento aí, né? Exatamente. Não é de forma alguma o que a gente queria, o que a gente imaginava, porque foram perdidas muitas vidas, enfim. Ao contrário, várias empresas acabaram não tendo como prosseguir depois dessa época. Sim. Mas quando chegou a pandemia, as empresas nos procuravam mais ou menos da seguinte forma: cara, pelo amor de Deus, eu tenho uma equipe de venda com 160 colaboradores e a partir de amanhã
eles não podem mais entrar no prédio porque a cidade entrou em lockdown e a minha operação não pode parar. Então, nessa ocasião, eu mais o Renato trabalhamos quase que 60 dias, 24 horas por dia, e uma empresa igual essa, por exemplo, é uma empresa super tradicional, uma construtora praticamente uma das mais conhecidas aqui de Minas Gerais e também do Brasil, ela tinha... poucos, 2, 3 dias depois, ela tinha 160 colaboradores trabalhando em home office, com um sistema de telefonia todo na nuvem, correto? E com uma gestão que ela nunca havia tido quando ela estava fisicamente reunida em um local, tá? Então isso, a empresa começou a atender e manter o atendimento, evidente, chama a atenção de fornecedores, de clientes, de parceiros. Ó, como que vocês estão fazendo isso, tal? Ah, foi fulano. E aí a gente começou a ter uma demanda, um projeto que a gente tinha para que ocorresse em 5 anos, ele acabou ocorrendo em 5 meses. E correto? Até pela gestão, né? Às vezes a empresa começa a ter informações que ela até então não tinha, nem pensava em ter, pois né? nem pensava que existia, tá? Exatamente. Então a pandemia, ela acabou sendo um grande acelerador do nosso negócio, tá? E naquela ocasião a gente ainda não tinha uma estrutura, vamos dizer assim, adequada para o tamanho do movimento que veio. O que acontece? É o que eu falei no início. Aí foi realmente o coração, a vontade, a dedicação. A gente entendeu que estava diante de uma grande oportunidade. O Renato se aperfeiçoou assim, tecnicamente, a ponto de hoje ser um mega super especialista nisso, coisa que há poucos meses atrás ele nem sabia o que era, tá? E eu, na parte comercial, fui desenvolvendo técnicas de se vender esse produto, se mostrar o que a gente fazia, para que ele pudesse ser vendido mais rápido. Então, a empresa deu um salto, assim, gigantesco nessa época e no prazo só de 5 anos, né? Não, o planejamento que a gente tinha para 5 anos, ele acabou acontecendo em 5 meses, tá? Bom, eu queria ter tantos ramais, eu queria ter tantos clientes daqui a quanto tempo, e rapidamente, assim, quando a gente assustou, a gente já tinha isso e tudo já estava acontecendo, e assim, um período de muito trabalho, mas bem gratificante. Você sabe ainda que tem um mercado gigantesco ainda para atender, né? Exatamente. E aí, um dos motivos que eu falo que foi vamos dizer assim, o sucesso naquela ocasião foi esse, tá joia? O segundo motivo foi o modelo como a gente acabou replicando esse negócio, tá? Então, naquela época, a gente não tinha muito tempo para pensar, para planejar. Então, o que a gente falou? Pô, vamos pegar aqui agora, a gente já está começando a fazer uma estrutura, vamos investir, vamos montar uma equipe de venda, vamos investir em mídia, vamos investir naquilo, vamos investir. E a gente não tinha muito tempo para pensar, para planejar, porque as coisas... É como se diz aí na linguagem do empreendedorismo, a gente estava trocando pneu com o carro andando. Tá? Vendendo, estruturando e fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, um motivo de grande orgulho que a gente tem hoje foi o modelo que nós criamos juntos, eu mais o Renato, de parcerias, que ele permanece até hoje bem forte. Então, eu falo com bastante satisfação. Hoje, o meu maior vendedor é o meu cliente. Tá? Em torno de 60%, 70% das nossas vendas hoje, elas vêm através de indicação do cliente. Então, é o cara de TI que trabalhava na empresa X, tá? Que faz uma pós-graduação na área e dentro da sala tem mais 5 caras de TI e eles acabam conversando e os outros 5 viram clientes e um desses torna-se cliente e muda de empresa. O pessoal de TI tem um turnover muito grande, eles estão sempre migrando. Ele vai para outra empresa, na hora que ele chega é muito grande, né? E fala, nossa, mas aqui, vocês têm um sistema ainda muito atrasado, eu vou te indicar. Então, vamos lá, motivo de grande orgulho. Hoje, em torno de 60% das nossas vendas vem por indicação de clientes, tá? E uma outra grande parte veio do modelo que nós criamos de revendas ou representantes, que são pessoas autônomas que têm negócios na área de corretor de seguro, na área de vendedores de plano de saúde, enfim, de várias outras áreas. Nós temos até gerentes de bancos aposentados que têm um bom relacionamento e que, entendendo a nossa ferramenta, viram possibilidades de nos indicar por uma remuneração recorrente, correto? Então, lá atrás, ao invés de contratar uma equipe, colocar dentro de uma sala, treinar e capacitar, nós treinamos revendas. Quem que são as revendas? São empresas que até então comercializavam o PABX analógico e que estavam começando a sentir a perda de clientes. Então, nós chegamos para aqueles caras e falamos, cara, você vai perder o seu cliente, é fato.
É fato. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas nos próximos 3, 4 anos, eles vão migrar para a tecnologia em nuvem. Se você perder o seu cliente para você mesmo... No longo prazo, você vai perder. Se você perder o seu cliente para você mesmo, é interessante que você continue ganhando, tá? Então, no primeiro momento, você tem uma reação do cara, mas vamos fazer um teste, vai lá, oferece para o primeiro. Tá, ele virava. Oferece pro segundo, tá, ele virava. Aí, quando ele oferecia pro primeiro, pro segundo, um terceiro virava, sem ser com ele, porque alguém ia lá e assediava. Entendeu? Então, eles começaram a entender que poderia ser bom e viraram a bandeira pro nosso lado. Então, hoje... Nós temos revendas em alguns estados, temos parcerias em vários estados, estamos começando uma operação bem forte aí no sul do Brasil, em Blumenau, temos uma operação também bastante produtiva em Recife, em Florianópolis, no Tocantins, em Vitória, tá? Então, assim, a empresa foi se replicando dessa forma. São revendas que são CNPJs de empresas que já estavam ligadas a Telecom ou a PBX. Vocês estão no Brasil todo, né? Não, no Brasil todo não. Ainda tem alguns estados do Nordeste, lá para cima, no Acre, no Amapá, que ainda nós não entramos, não. Mas dali para baixo, praticamente no Brasil inteiro, tá? Norte e Nordeste, praticamente o resto, tudo. Em algumas áreas lá do Nordeste, praticamente tudo. Porque hoje uma empresa entra em contato conosco, a implantação é feita de forma virtual, a venda é feita de forma virtual, o suporte é feito remoto. Então, vamos lá. Eu estou implantando agora ontem foi feriado aqui em Belo Horizonte, e a gente estava acompanhando algumas operações. Então, nós estamos fazendo uma implantação agora no Recife e uma em Blumenau, tá? De uma redezinha lá bem bacana de lojas, de seguradoras. Então, assim, eles estão em 4 ou 5 cidades lá. A operação vai ser startada hoje, implantação tudo remoto, a venda foi feita remota. Então, assim... É um processo que tem possibilidade de crescimento com bastante abrangência no território nacional, tá? Então, Renato, basicamente é isso. Foram esses parceiros, esses representantes que acabaram vendo uma possibilidade de ter uma fonte de renda extra e recorrente, porque diferente do que normalmente você está acostumado, vamos lá, o corretor de seguro, ele faz uma venda e ganha uma comissão. Sim. Tá? No meu caso, ele faz uma venda uma vez por ano, né, na verdade. Às vezes, quando é seguro de vida e plano de saúde, só que é recorrente. Exatamente. Então, no nosso caso, ele tem essa comissão recorrente, tá? Enquanto o cliente for meu cliente me pagar uma mensalidade, ele vai ter um percentual daquilo ali. Entendi. Então, graças a Deus, foi um modelo que a gente optou e que acabou dando certo. E hoje, graças a Deus, nesse ano, nós conseguimos já investir num CRM mundial de ponta, já temos os nossos processos bem desenhados por uma consultoria, já temos um fluxo hoje de 100% automatizado, já estamos alcançando um nível de processo interno bastante satisfatório, mas sempre buscando evoluir mais. E hoje a nossa busca é por conseguir atender todo esse mercado que está aberto para a gente, tá? É evidente que eu aplico muito do que eu aprendi com a papelaria, eu aplico muito e continuo aprendendo com a CDL. O Renato traz essa bagagem muito forte aí do setor público aí, do banco, da Caixa Econômica Federal. E hoje o que a gente procura fazer é agregar mais pessoas interessadas, mais pessoas capazes nessa caminhada que a gente está tendo, graças a Deus, de muito sucesso, tá? Não tenho nenhuma saudade de papelaria, entre aspas. Eu sou apaixonado com varejo. Se eu pudesse, o Renato brinca comigo que toda vez que a gente sai na rua andando, eu passo na porta de uma papelaria, eu entro. Ou seja, eu não tenho saudade do trabalho que a gente fazia shopping, né? dentro da papelaria, tá? Hoje eu me identifiquei muito com esse trabalho de tecnologia, é uma possibilidade de venda bem diferente do que a gente fazia antes. Sim. E assim, continuo apaixonado por passar informações, evitar que pessoas tropecem nos mesmos caminhos que eu tropecei. Claro. Então isso é um projeto de vida, tá? Sim. É um projeto de vida. A nossa empresa, graças a Deus, ela está indo num caminho bem bacana, bem legal. Hoje eu posso te dizer que profissionalmente eu me sinto bem realizado, bem satisfeito, tenho muito ainda a alcançar, porque eu ainda quero uma fatia desses 90% do mercado e hoje eu acordo todos os dias, tá? Tem um ditado que eu falo o seguinte: você pode ser o leão ou pode ser a gazela, tá? Todo dia o leão acorda sabendo que se ele não correr muito,
ele morre de fome. E a gazela acorda sabendo que se ela não correr muito, ela vai ser devorada, tá? Então, você tem duas opções na sua vida quando você acorda. Ou ser leão ou ser gazela. Você pode correr para não morrer, ou você pode correr para sobreviver. Eu optei por acordar e correr para sobreviver. Então, assim, eu tenho obstinação, eu quero uma parte desse mercado que ainda está aberta. Eu sei que nós temos hoje condição de atendê-los. A capacidade hoje da nossa empresa, ela foi multiplicada N vezes de atendimento, de estrutura, de suporte. Então, assim, hoje é a minha busca. E quero, como um projeto pessoal, da agora em diante, poder levar uma vez por mês, 2 vezes por mês, remunerado ou não, a remuneração não é o problema, tá? Mas levar o conhecimento que eu obtive, principalmente no varejo com loja, para que outras pessoas saltem etapas que seriam ou possam vir a ser muito dolorosas para elas e que a gente pode, com experiência, informar. Tá? Eu sei que é um dom, uma coisa que você gosta muito, né? Não sei se provavelmente não deve estar dando tempo, é a questão das palestras, né? Pois é, com certeza, é isso aí. Então, assim, é uma satisfação, assim, inenarrável quando a gente recebe alguns e-mails ou alguns recados, assim, de pessoas que falam, cara, aquilo que você falou mudou a minha vida. Cara, a gente vai com tanto coração tão aberto, mas, assim, tão despretensiosamente, simplesmente querendo fazer a entrega, tá? Querendo mostrar e tudo. Então, quando você recebe, ou já de um empresário, ou de um adolescente, eu faço bastante palestra para os aprendizes da Fundação CDL, Sim. que é um trabalho social maravilhoso que a gente desenvolve lá da CDL. Então, assim, hoje, a minha colaboradora... Sua história acaba virando referência para os meninos, né? Exato. Que estão começando. E assim, hoje a minha colaboradora top, a que tem hoje o nível hierárquico mais alto dentro da minha empresa, ela se chama Letícia, você conheceu, ela esteve em uma palestra que eu fui fazer motivacional, contando a minha história, tá? E depois da palestra ela me cutucou pelo braço, eu queria trabalhar com o senhor. Entendeu? E aquilo ali me chamou a atenção, é uma história maior, porta, né? Mas enfim... Deu oportunidade, a menina hoje está hoje ela é uma especialista nessa área de telefonia em nuvem e tal, e coordena a nossa equipe de suporte, enfim. Então, um projeto... Com 20 e poucos anos, né? Exatamente, com 20 e poucos anos, ela já chegou num patamar que eu acredito que ela não pensava que ela chegasse tão cedo, entendeu? Ela estava com o quê? 17, 18 anos, né? Estava com 18 anos, 18, 19 anos mais ou menos, né? Foi a nossa primeira colaboradora e hoje ela tem toda uma equipe abaixo dela, tá? Então, Renato, é isso, sabe? Eu acho que acima de tudo, resiliência, coração... Antes da gente finalizar aí, traz alguns exemplos, né, que a gente poderia tá mostrando pro pessoal de casa, alguns exemplos que trouxe do benefício, né, do Calhup, do PBX virtual, em algumas situações, alguns cases de sucesso, né, porque... Às vezes, tem casos aí que você vê que tem benefícios que são abstratos, né? Inicialmente para a empresa não enxerga, mas com o decorrer da utilização da ferramenta acaba aparecendo, né? Entendi. E são coisas, de certa forma, às vezes incalculáveis dentro de uma operação, principalmente de uma empresa grande. Eu acredito que o principal ponto de tudo isso que você falou, eu vou procurar fazer isso em 2 exemplos, tá? Mas o principal é o fato de que você passa a ter a certeza que todas as pessoas que tentaram falar com você conseguiram. Isso é imensurável, tá? Eu vou dizer mais uma vez no caso de uma imobiliária que trabalha com produto de valor agregado alto. Nós estamos falando aí de apartamentos, de venda de 500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões de reais, tá? O que pode significar a perda de uma ligação? Que num primeiro momento, quando eu falo ligação, seja uma mensagem de WhatsApp, seja uma interação por uma rede social, que também faz parte da nossa plataforma. Então, é imensurável eu te dizer que, de repente, se você tem uma comissão ali de 5%, 6% em cima de 1 milhão, a gente está falando de 60 mil reais. Tá joia? Então, isso é imensurável. O que pode significar a perda de uma ligação ou de uma mensagem? Tá joia? Ponto. Esse é o primeiro fato. Um cliente nosso hoje, ele tem a total certeza, por N formas, de que 100% das pessoas que falarem com ele vão ser atendidas, vão ter essa ligação gravada, vão ter uma série de formas de transbordo, de gestão daquilo ali. Para o pessoal de casa entender, né? Por exemplo, o cliente liga fora do horário comercial, né? Indiferente de não ter ninguém ali para atender, o sistema consegue identificar aquele número e no dia de manhã seguinte, quando o primeiro funcionário chega,
aquelas ligações que foram feitas durante o período da noite, né? Que a pessoa tentou ligar, aquele número fica guardado ali para o funcionário chegar de manhã cedo e fazer o contato, né? E isso é apenas uma das funcionalidades, das possibilidades, porque se ele quiser também fazer o atendimento através de um plantonista, se ele quiser, tem N formatos de se tratar. São coisas que às vezes a empresa hoje nem sabe, né? Ela fecha de tal hora, ela não sabe quantas ligações que recebe à noite e às vezes recebe várias ligações e não tem conhecimento, né? Então, para te dar um exemplo agora, exemplificando mesmo, bem claro, sem falar nomes e com números aproximados, tá? Eu vou te dar aqui um exemplo de uma imobiliária, uma corretora de imóveis, tá? Que já atua no mercado há vários anos e que tinha, tá? Vou falar números aproximados, mas que vão retratar a realidade. E que tinha 2 equipes comerciais, uma para compra e venda e outra para locação. Vamos dizer que trabalhavam numa equipe 5 pessoas e que trabalhavam noutra equipe 5 pessoas, correto? Até então, ele não tinha nenhuma gestão sobre isso. Quando ele começou a usar o nosso sistema, ele teve a seguinte informação. Primeiro, aproximadamente 20% das ligações que entravam não eram atendidos. E que quando o cara batia na URA é Unidade de Resposta Audível, é aquele áudio que você escuta. Então, você ligou para a imobiliária X. Para comprar ou vender, digite 1. Para alugar, digite 2. O empresário, que estava mais ou menos 20 anos no negócio, ele não tinha a percepção de que 85% das pessoas que ligavam para a empresa dele queriam falar sobre aluguel. Tá? 85% queriam falar com aluguel. Aproximadamente 10% com compra e venda e 5% para outras coisas. Tá, joia? Então, vamos lá. Ele tinha 2 equipes do mesmo tamanho para receber 85% das ligações e outro 10% das ligações. O que acontecia? Isso depois que ele começou a medir. A fila de aluguel, às vezes o cliente ficava esperando 5, 8, 9, 10 minutos e depois desligava e ia embora. E a fila de compra e venda ficava ociosa 50%, 60%, 70% do tempo. Isso é uma informação real gerencial que ele passou a ter, correto? Então, vamos lá. Isso, por si só, já mudou a cara da empresa dele. Depois de 20 anos, ele sabia. Ele chegou a falar conosco. Não, aluguel dá um pouquinho mais de movimento. Vamos ver. Hoje não cabe amadorismo no mercado, seja em qualquer segmento. Ou você trabalha com números reais, que são mensurados, que são medidos, porque hoje não cabe no mundo mais dos negócios. Então, vamos lá. O achismo pode te quebrar hoje. Pode te quebrar. O que esse cara fez? Primeiro, tá? Ele reduziu a equipe de venda, tá? De compra e venda, para 3 colaboradores e aumentou a equipe de locação. Segundo, são ferramentas que a nossa plataforma permite. Hoje, se os 8 que estão do lado de cá de aluguel estiverem falando ao mesmo tempo, ele pode colocar uma propaganda da empresa e faz o que nós chamamos de callback automático. O que é isso? Todos os nossos atendentes estão ocupados. Identificamos o seu número e te retornaremos. O que a nossa plataforma faz? Quando um daqueles 8 que estão do lado de cá hoje desligam o telefone, o sistema já tem aquele número retido, automaticamente, sem intervenção humana, ele faz uma ligação e entrega para o agente quando ele já está do outro lado da linha. Então, quando o telefone toca, para ele diferenciar o atendimento, ele fala assim, entregando o callback. Então, o agente vai mudar o script. Ele vai falar, olha, nós percebemos que o senhor tentou falar conosco alguns instantes e não conseguiu, nós estamos te retornando. Isso é uma das ações. E isso passa a credibilidade para o cliente, que normalmente nunca retorna a ligação. Nunca retorna porque depende de um humano até então. Segundo, tá? Se naquele momento ele tiver um dos atendentes do outro lado de compra e venda desocupado, ele pode determinar que a plataforma faça um transbordo, ou seja, ele vai conversando com um de compra e venda, tá? Que vai passando alguma informação preliminar e depois ele faz a transferência. Todas essas ligações estão gravadas, tá? Elas geram relatórios de produtividade, tempo de maior movimento, hora de maior movimento, tempo médio falado, enfim, uma série de possibilidades de gestão. Então, eu citei uma ou 2 funcionalidades. Nós temos hoje mais de 100 funcionalidades dentro da plataforma que se adequam a todo e qualquer tipo de negócio, tá? Seja um consultório odontológico que tem um ramal
que o dentista fica lá só a metade do dia e que ele passa o celular dele para não perder os contatos. Ele não precisa de fazer mais isso. Ele tem um sistema inteligente que vai gerir isso para ele. Ou uma prefeitura, igual nós temos prefeituras hoje que são nossos clientes, que tem 3, 4, 5 mil ramais com uma gestão. Vou te dar mais um exemplo rapidamente aqui para a gente já ir direcionando aqui para o fim. O cara da prefeitura, né, ele direcionava ali a abertura de agendamento de consulta de ortopedista. Vai abrir as consultas segunda-feira que vem, às 8 horas da manhã, tá? Então, o funcionário, muitas vezes malicioso, ele, para não ficar o dia inteiro ali atendendo telefone, ele atende 1, 2, depois tira o telefone do gancho. E o munícipe que está do outro lado, dependendo, muitas vezes, para ter a sua saúde restabelecida daquela consulta, liga o dia inteiro e o telefone só está ocupado, tá joia? Então, isso não existe mais. Tá? Existe toda uma inteligência por trás, existe todo um sistema para garantir que se ele receber 2 ligações, 10 ligações ou 1000 ligações, ele vai ter como acompanhar o gestor que até a última ligação foi atendida, foi retornada, conseguiu falar, caiu no agendamento. Só não fala se não quiser. Só não atende se não quiser. Isso também via WhatsApp, via rede social. Então, eu estou entregando hoje, através da telefonia, que é um serviço essencial, mas secundário dentro do que eu faço, sim, a gestão do contato que a pessoa tem com a sua empresa. Tá joia? Então, Renato, isso é o que a gente faz hoje e, graças a Deus, é muito satisfatório para a gente ver que as empresas têm retorno, ver que as empresas nos agradecem, ver que as empresas usam a nossa ferramenta cada vez mais em prol de aumentar a sua lucratividade, a sua produtividade, tá? Nós estamos agora com um projeto novo aqui agora, deve estar começando agora essa semana, a semana que vem, com uma das maiores redes de delivery de Belo Horizonte. Nós temos 45 marcas de delivery ligadas a ela, tá joia? Eu participei diretamente da negociação. E assim, tanto no saque quanto no próprio pedido que vem pelo iFood, nós temos aí um nível assim incrível de reclamações e de problemas e de vendas que deixam de ser realizadas por falta de estrutura no contato, seja via WhatsApp ou via telefone. E nós estamos entrando com o propósito de, no primeiro mês, reduzir a 0. Tá? E aí, um propósito no primeiro mês reduzir a 0, não é uma, vamos dizer assim, uma conversa de vendedor, porque vai estar lá, o cara vai ter o relatório. Sim. Então ele vai ter, olha, entraram 6.487 ligações, tantas foram atendidas abaixo de 2 segundos, tantas foram atendidas. Então, uma coisa é eu propor e ele não ter como medir, e outra coisa é ele ter como mensurar. É um absurdo, eu já trabalhei em pizzaria, por exemplo, deu problema no sistema, na luz e ficou sem telefone. Sem atendimento. Pois é. Entendeu? Então, aí o cliente liga para sua loja, que é com a franquia, para fazer pedido, e você não pode atender. Você tem que fazer o pedido no papel, e dependendo do local, né? Porque você tem as regiões que você pode atender, dependendo da região, você não pode nem atender. Pois é, cara. E então o cliente fica chateado, briga, xinga. Briga. Entendeu? Então é um tipo de coisa. E até que você não falou, né? Porque querendo ou não, qualquer coisa que acontecer, se acabar a luz, né? Os números ficam gravados, né, na nuvem. Exatamente. E quando voltar a luz, a internet... Quando eu falei que eu garanto que 100% das ligações vão ser atendidas, eu não estava brincando. Sim. É 100% mesmo. Quando acaba a luz, tá? Alguém ligou para você. Ah, não, só não atendo quando a luz tinha acabado. Não existe, ela vai ficar retida, eu vou te entregar quando a luz voltar. Deixa um contato aí pro pessoal de casa, às vezes, se quiser, algum empresário, né, que tá vendo aí o programa aí, tiver interesse de entrar em contato aí com vocês, com a área comercial, contratar o serviço de vocês. Tem algum contato? Cara, eu vou deixar um contato, não é nenhuma coisa que eu tenho muito hábito de fazer, mas por estar aqui entre amigos e tudo, eu vou deixar o meu contato pessoal, que quem me ligar ou entrar em contato comigo falando que viu esse podcast, que conheceu a nossa história, a nossa empresa através daqui, vai ter algum tipo de benefício, tá? Eu tô pensando agora, ainda não sei qual que é, um desconto ou talvez a primeira mensalidade. Pode passar o seu celular, então. Tá, pode, o meu celular. Vou colocar na legenda aí, agora no finalzinho, junto com o seu nome aqui embaixo de você e o seu celular, para a gente poder estar passando pode pessoal para quem tiver assim, interesse. Então nós estamos saltando uma etapa de cair na nossa fila comercial e tudo. Pode entrar em contato comigo, fala que viu esse podcast. Nós vamos fazer, eu vou direcionar para que seja feita uma apresentação mais detalhada, para que seja feito e vamos pensar aqui um benefício, talvez uma mensalidade, alguma coisa assim, para que você possa tá evoluindo a comunicação da sua empresa, tá? Utilizando o mesmo sistema que hoje as maiores corporações, as multinacionais
multinacionais, as grandes empresas do mundo utilizam, tá? Independente de ser a sua empresa 2, 3, 4 a mais ou ser uma grande corporação em número de pessoas. Porque o que determina a empresa ser grande ou pequena, muitas vezes não é o tamanho físico, a quantidade de colaboradores, Que tá? legal. Adrianão, beleza? Brigadão pelo convite, brigadão pelo conhecimento aí aprendido, né? Espero que o pessoal de casa, nossos ouvintes, nossos espectadores tenham gostado, né? Ô, Renato, eu só tenho a agradecer, cara. Eu já tenho esse contato com você há mais tempo, é um cara que eu venho acompanhando aí, né? Que eu torço Obrigado. muito por você também e dar essa oportunidade. Primeiro de contar um pouquinho muito breve da nossa história, né? E depois de falar um pouquinho da nossa empresa, do nosso serviço aí, que é o que a gente vem buscando. Eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza para você que está nos ouvindo aí, que vamos dizer aí, que no máximo em 2 anos você vai se tornar um cliente VoIP. Porque é a tecnologia que vai mandar, ela vai substituir a tecnologia analógica. Então, se você quiser e puder entrar nisso já agora e já através de um contato, de uma parceria, de uma pessoa conhecida, a gente ficaria extremamente feliz em estar atendendo você, tá? Te agradeço mais uma vez pela oportunidade aí e fico à disposição. Que isso. Gostaria de agradecer aí os nossos ouvintes, nossos espectadores. A Sanja, infelizmente, teve um problema particular, infelizmente não conseguiu vir hoje para a gravação, né? Gostaria de agradecer a todos vocês, deixar aqui novamente aí o agradecimento aos nossos patrocinadores, a Carrep, ao Pão de Queijo de Delso e ao Mercado do Chopp, né? E até aproveitando aqui, Adriano, te deixar aí o brinde aí do Pão de Queijo de Delso. Opa! O melhor pão de queijo que beleza. Do Brasil. Que beleza. Fica depois um presentinho aí pra você aí. Tenho certeza que você vai degustar aí com os meninos e com a Ju lá. Tenho certeza. Vou deixar também lá no escritório. Eu te convido um dia para ir lá tomar um cafezinho e comer com a gente. Gente, obrigado aí. Fechando mais um episódio. Até o próximo episódio aí. Com Deus a todos. Obrigado.